de ensinamento na vida. Pai querido, cada vez mais, Pai Santo, para nos santificar diante de Ti. Pai, Estamos em uma ocasião da paz do Senhor. Amém. Sim, o Senhor. Mas, localizando a história dessa viagem, João, capítulo 4. Aleluia, Deus! João, capítulo 4, dessa série. Quando a pastora tem a oportunidade assim, divina devocional, eu olhei assim, meu Deus, se ela falar tudo, eu estou enrolado. Eita, Jesus querido! Daqui a pouco eu falei assim, olha como sou misericordioso. Ela saiu, eu falei, ela tinha muito mais para dar ali. E ela saiu, eu falei, Senhor, obrigado, que pelo menos deixou um pouquinho para mim poder falar depois. Mas assim, louvando o Senhor. Aleluia! É o Senhor e muito e na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra. Aleluia! Grande é o Senhor e nos temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Único e digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés.
João, capítulo 4, versículo 1 em diante, que o título vai dizer Jesus e a Samaritana. João, capítulo 4, no verso 1, que vai começar dizendo: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali, na fonte de Jacó, Jesus foi cansado do caminho, assentou-se. E ali, na fonte de Jacó, Jesus foi cansado do caminho, assentou-se. Assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse depois a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conhecereis o dom de Deus, e quem o diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e eu lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar e a água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele do próprio, e os seus gados? E respondeu Jesus e lhe disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venhas aqui tirá-la. E disse Jesus: Vai, chama seu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E disse Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu. E disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que neste monte e em Jerusalém adorais o Pai. Pois adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Interessante, da infinita maneira que Jesus fala, a gente chega num ambiente na qual a gente sabe que a gente vai trazer uma mensagem final, e quando chega já na devocional, Jesus já começa a falar maravilhosamente. Glória a Deus, aleluia. Isso só nos prova que o Senhor ele não precisa de mim para mandar o recado que Ele quer mandar para o seu povo. O Senhor não depende da minha boca para fazer aquilo que Ele quer fazer nessa tarde. O Senhor não depende da minha oportunidade para mudar a vida de ninguém. Por quê? Porque se eu não fizer, Ele manda outro que faz. Glória a Deus, Se eu não falar, se eu decidir não abrir a minha boca, Ele vai falar assim: já que tu não quer, tem que glória a Deus. tu não quer fazer não? Deixa que eu mando o outro fazer. Eita Cristo! Então tem gente que acha que o Senhor é codependente dele. É desse jeito aí. Que depende dele para fazer algo. Que depende dele para alguma coisa acontecer. Só que se enganam quem acha que o Senhor depende de mim, de você. Meu Deus. A presença dele é o suficiente. Aleluia! A glória dele
A gente entra na casa do Senhor, a gente não precisa, é igual eu costumo dizer lá na igreja, a gente não precisa de culto avivado. Eita, Cristo. Quando Cristo está verdadeiramente na nossa vida. Aleluia. Lá na minha igreja, eu sou líder dos jovens, eu era responsável pelo Aviva Jovem, e eu parei. Porque eu falei, ué, as pessoas precisam de um culto supostamente avivado. Meu Deus. Aquele que não é avivado pela palavra, meu Deus do céu. Aí uma geração que se considera avivada por letra de louvores, mas não é avivada pela palavra. Eu não preciso que o louvor mexa com o meu emocional. Meu Deus querido, é bem assim, Jesus. Porque o evangelho nunca foi sobre milagre. Eita. Não é sobre o remorso que eu sinto quando eu estou no culto. Oh, Jesus. É sobre a mudança que o culto faz na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Porque não adianta eu chegar aqui, eu chorar, eu sentir remorso dos meus pecados, chegar lá fora e cometer os mesmos. Meu Deus. Lembra de Judas? Ele era sensível ao discurso. Mas o discurso não mudou a vida dele. Eita, Deus. Tem gente que chega na igreja, chora. Tem gente que se entra na igreja, sente remorso. Mas quando sai, o discurso não muda a vida. Espírito Santo da verdade. Então o que eu costumo dizer, você não precisa que alguém cante e faça você chorar. Você não precisa que alguém cante e mexa com o seu emocional. Você não precisa de coisas, de pirotecnia para adorar o Senhor. Meu Deus. E Ele é o suficiente na sua vida. Você entra num ambiente como esse e você começa a agradecer. Você começa a agradecer. Você começa a entender. Obrigado, Glória meu a Senhor. Deus, aleluia. Porque é engraçado. Você começa a entender. Obrigado, Glória meu a Deus, Senhor. aleluia. Porque é engraçado que aqui a Bíblia vai relatar a conversa de Jesus com a samaritana. E tem isso. Judeus não se dão com samaritanos. Tem gente que vai falar, eu não gosto de hebreu. Tem gente que vai falar, eu não gosto de israelita. Nem todos que estão em Israel não é israelita. E as pessoas começam a falar isso. Eu acho interessante, pois. De hebreu, tem gente que vai falar, eu não gosto de israelita. Nem todos que estão em Israel não é israelita. E as pessoas começam a falar isso. Eu acho interessante, pois. Que a primeira nomenclatura que a Bíblia vai dar para alguém é chamando Abraão de o hebreu. E o interessante é que uma teoria é que Abraão, descendente de Éber, e Éber era do povo hebreu. E esse povo grande, Éber, falava uma língua chamada, obviamente, hebraico. E Éber era descendente de Sem, um dos filhos de Jacó. Por isso que até o dia de hoje, quem tem preconceito contra judeu é chamado de antissemita. Meu Deus, querido. Só que Glória a Deus. E quando o Senhor chama Abraão para iniciar o povo, e agora vai se chamar Abraão, tem um neto chamado Jacó, que depois tem o seu nome mudado para Israel. Então o seu povo passou a se chamar de povo de Israel ou israelita. Só que virou uma nação. Anos depois houve a apostasia, houve divisões das tribos. E uma tribo que permaneceu fiel a Deus, chamada assim tribo de Judá, a Bíblia passou a se referir a esse povo como povo escolhido de Deus. Aí começa toda uma história, porque fulano não se dá com fulano. Porque tem um que acha que é melhor do que o outro. Houve a divisão, cada um foi para o seu lado, e agora Judá é conhecido, reconhecido assim, como povo de Deus. Mas só que algo acontece de muito interessante no meio dessa história. Jesus, ele veio. Glória a Deus, aleluia. E o povo de Deus é para todo aquele que crê. Glória a Deus, aleluia. O único e suficiente Salvador. Aleluia. Então o status de povo de Deus passou a ser meu. Passou a ser seu. Porque nós estamos aqui reconhecendo a Cristo como o único e suficiente Salvador. Glória Glória a Deus, aleluia. O interessante é, a pastora começou a ler o verso 7, eu falei, a pastora vai acabar com a minha vida. Eu, Senhor, misericórdia, eu falei, eu vou ter que pregar outra mensagem. Só que se eu falei essa, eu já usei minha filha para começar a falar. Eu já comecei a minha filha, usar minha filha para eu começar outra
Quando você para e respira, fala, Senhor, muito obrigado. Aleluia. Porque a gente sabe a luta que é para a gente chegar Eita. até a casa do É Senhor. desse jeito. Na glória. A pastora perguntou, está faltando dois, que era minha esposa e a minha sogra. Minha sogra pastora, a minha esposa diaconisa. Tentei entrar em contato com a minha sogra, não consegui. Minha esposa não quis vir. Falei, eu vou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então eu tenho que honrar o meu Aleluia. compromisso. Verdade. Chamei o Uber, cheguei, graças a Deus. Glória. Eu não presente neste lugar. Santo. Só que o interessante, a pastora estava até falando. Olha só, a mulher ela vai olhar com seus olhos carnais. Meu Deus. E ela olha para Jesus e está falando assim, eu não estou vendo um cambuca aí não. Eu não estou vendo um balde aí não. Eu não estou vendo porta não, Jesus. Como tu fala que vai me oferecer essa água se você não tem recursos para pegar dessa água? Aleluia. E o que o Senhor fala comigo que é interessante é que aquela mulher não entendeu que o propósito de Jesus não era Jesus ter acesso ao poço. O Aleluia. propósito de Jesus era que aquela mulher tivesse acesso ao poço. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que o propósito de Jesus não era Jesus ter acesso ao poço. O Aleluia. propósito de Jesus era que aquela mulher tivesse acesso ao poço. Glória a Deus, E a fonte aleluia. inesgotável de água viva está presente nessa casa. Sabe o que acontece hoje em dia? Tem gente que se contenta com isso aqui, ó. Um copo. Eita. Sabe o que significa isso? Eu chegar no culto, eu até sinto a presença, mas depois eu tenho sede, sabe por quê? A minha mente não foi transformada. Meu Deus. Tem gente que se contenta em chegar no culto e sentir um arrepio e a vida continuar da mesma maneira. Tem gente que até se contenta de marchar no poder, sair daqui e continuar da mesma maneira. Tem gente que se contenta em falar em línguas estranhas e continuar no pecado. Mas quem é de Cristo entende que Jesus, Ele é suficiente. Entende que a verdadeira mudança de vida é o que vai nos trazer a salvação. Não adianta eu cantar, não adianta eu pregar, se a minha vida não ser mudada por Cristo. Glória a Deus, aleluia. Paulo vai dizer, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. Algumas traduções até traduzem como culto espiritual. Olha que coisa linda. Apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo. Cheio de glória. Aleluia. Só que Paulo ele está remetindo a nós termos um arrependimento para que experimentemos a verdadeira metanoia, que é a mudança de mente. Agora você imagina Paulo ele está falando para nos arrependermos e eu fico pensando está falando para nos arrependermos e eu fico pensando nada melhor do que isso aqui para simbolizar. Vamos supor que esse celular aqui é um pecado. E eu estou indo em direção ao pecado. Eu estou indo em direção ao pecado. Só que agora eu parei de pecar. E fiquei parado. Eu estou perto ou eu estou longe do pecado? Porque não é só sobre parar de pecar. É sobre se converter dos seus maus caminhos. Meu Deus, Jesus. Porque Lucas vai dizer que aquele que se converte dos seus caminhos, ele dá fruto digno de arrependimento. Então não é só eu parar de pecar. É aquele que roubava, não rouba mais. É aquele que traía, não traz mais. É aquele que feria, agora ajuda a curar. Porque na área que Deus mais te usou, é na área que você mais sofreu. Meu Deus. É desse jeito. Então a gente acha que ferimento é para causar dor. Espírito Santo, aleluia. A gente acha que sofrimento é para nos causar angústia. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor está falando, eu estou te impulsionando
adianta. Não adianta eu chegar aqui e me derramar de chorar. Deus usar alguém para a minha vida, revelar, mostrar. E quando eu sair daqui, eu continuar a mesma pessoa. Quantas vezes eu presencio culto que pessoas entram, a gente fica até com ciúme da maneira que Deus corrige, da maneira que Deus fala. Você fala, agora vai. Você acredita na mudança. Aí quando você chega no culto seguinte, não vai, nem presente está. Meu Deus. Aí tu fala, meu Deus, É bem assim. quem é você que eu experimento algo que é bom? Eita! Porque Davi, Pegou forte isso. quando se arrepende, ele desce para o altar. Vai orar. Senhor, não tire de mim a alegria da tua salvação. Dá-me um coração puro. E coloque em mim um espírito inabalável. Eita, glória! O problema de hoje em dia é as pessoas erram e não querem descer. As pessoas erram, querem continuar cantando. As pessoas erram, querem continuar pregando. E não é sobre. As pessoas erram, querem continuar pregando. E não é sobre cantar bem, mas querem continuar pregando. E não é sobre cantar bem, mas não é sobre pregar bem. Jesus ele está nos chamando para um arrependimento. É verdade. Jesus está nos chamando para uma mudança de vida. E quando há mudança de vida, automaticamente há mudança de atitude. Eu não posso dizer que eu mudei e permanecer tendo as mesmas atitudes de quando não estava mudado. Então, a mulher quando entende ali, ela falou assim, eu quero experimentar esta água. Porque ela começa a entender que a água do poço não vai saciar a sua sede. Ela fala, deixa eu experimentar dessa água, porque eu não quero voltar mais aqui no poço para pegar água. E eu acho interessante é que Jesus ele é a fonte inesgotável de água. Glória a Deus, aleluia. E pera lá, experimentar na fonte não quer dizer que você não vai sofrer, como a irmã disse aqui, né, menino? É desse Isso não jeito. quer dizer que você não vai ser provado, que você não vai ser Eita! testado. Ô, glórias! Mas por você experimentar da fonte, você sabe exatamente aonde encontrar água. Oh, meu Deus! Nossa, mas no poço não tem água? O poço pode secar. O poço pode entulhar. Mas aquilo que Deus te dá, o homem não rouba. Glória. Aquilo que Deus te dá, o inimigo pode até tentar. Mas ele não toca na fonte. Glória a Deus! Ele não toca na fonte. É. O poço, pastor, ele tinha duas funções. Receber chuva, água na chuva, quando estava assim chovendo, e distribuir quando a sequidão chegasse. Eita! Eita, glória! Mas quando ainda está em chuva, quando estava assim chovendo, e distribuir quando a sequidão chegasse. Eita! Eita, glória! Mas quando ainda está em Ah, Jesus! Glória a Deus, aleluia. Oh, glórias! Aleluias! Tem gente que não entende que é momento que é momento de receber. E tem momento que é momento de distribuir. Meu Deus. Deus, aleluia! Mas se atende para algo. Já viu alguém no poço quando está chovendo? Glória, glória! Já viu alguém ir buscar água no poço quando tem muita água em casa? Meu Deus. Você sabe por que tem gente que só te procura no momento da dificuldade? Meu Deus! Meu pai. Tá chovendo, o poço não serve de nada, mas quando a sequidão chega, Meu Deus. quando bate a sede, quando bate a necessidade da água, vai buscar de quem estava recebendo, vai buscar de quem estava armazenando, e quem estava armazenando quentinho, escondido no oculto, Deus. agora tem
Porque enquanto você vem aqui, você está recebendo do Senhor. Glória a Deus, Quando você aleluia. entra por essas portas, há uma chuva de bênção sobre você. Glória a Deus. Sabe aquela nuvem de glória sobre a sua cabeça? Na qual você entra numa consagração para buscar a face do Senhor. E quando você sai daqui, você sai transbordando da presença. E aí, interessante que isso tudo a gente ouve muito pregar que era necessário passar por Samaria. Eu moro na Serana, de Uber ou a pé, é necessário passar pela Dura. Mas o fato é, eu precisava chegar aqui. Aleluia, Deus. Eu passei, simplesmente, por aquele lugar e cheguei no meu objetivo. Mas Jesus, quando passa por um lugar, Ele não muda só a história da mulher samaritana. Ele muda toda a história de um povo. Glória a Deus, A aleluia. descendência daquela mulher. Ele muda toda a história de idolatria que aquele povo tinha. É. Porque se você for a fundo, você vai ver que eles adoravam 5 deuses estranhos. Meu Deus. Daí o motivo de dizer tem 5 e nem o que tem é seu. Então, aquela mulher vai dizer que ouviu falar que havia um em Jerusalém digno de ser adorado. Aleluia. Mas ela não conhecia. E Jesus foi ali porque estavam falando que batizava mais que os discípulos. É, Jesus. Jesus falou assim: eu vou ali. Já que eu vou passar ali, eu vou resolver toda uma história. Glória a Deus, Já que eu aleluia. vou passar ali, eu vou apresentar aquilo que eles ainda não conhecem. Vou passar ali, eu vou resolver toda uma história. Glória a Deus, Já que eu aleluia. vou passar ali, eu vou apresentar aquilo que eles ainda não conhecem. Já que eu vou passar ali, eu vou transformar aquele povo. Já que eu vou passar ali, quem olha aquela mulher de um jeito vai passar a olhar de outro. Já que eu vou passar aí, quem fumava não fuma mais. Já que eu vou passar ali, o que traía não trai mais. Glória Já a que eu vou Deus, passar ali, o que traía não trai mais. Já aleluia. que eu vou passar ali, o que se drogava não se droga mais. Glória a Deus. Então quando Jesus ele passa no lugar, algo diferente começa a acontecer. Glória a Deus, aleluia. Jesus ele está na casa. Aleluia. Ele não só passa aqui, ele habita aqui. Glória. A presença que está aqui vai para dentro do seu lar. Aleluia. E se há alguém precisando de libertação, a presença que está em você, a presença que você buscou nessa tarde, ela vai mudar todo o cenário. Ela vai mudar todo o cativeiro. Glória a Deus, Porque aleluia. aquele que tem sede do mundo não vai ter sede do mundo, vai ansiar pela vida de Cristo. Porque Efésios vai dizer, e nos vivificou, estando mortos em pecados e ofensas. Porque agora essas coisas operam no espírito da desobediência. Mas nós fomos salvos pela graça. E é muito interessante quando você tem uma mudança de vida, uma mudança de entendimento. Eu fui no sábado convidado para pregar num culto jovem. A primeira igreja que eu ia, quando eu nem sabia que era evangelho, eu só ia porque era legal louvor. Eu nem louvava, nem na igreja eu era, nem no mundo eu cantava, nem na igreja eu não era eu. Mas eu ia porque eu achava legal o louvor. Eu ia porque eu achava legal que tinha muitos e muitos jovens. Eu ia, não fazia parte, mas eu ia. E uma certa feita, eu indo, me deram uma oportunidade e eu falei, eu nem sou crente. E aí a mãe do meu melhor amigo olhou para mim e falou assim, oportunidade não se rejeita. Eita Deus. Aí ela falou, o rapaz nem te conhece, se te deu oportunidade, que vai dar. Eita Aí glória. eu fui, chamei reforço para ler a palavra, chamei meu melhor amigo, já estava falando. Eu dei um e dei outro.
E eu fiquei passando a retrospectiva. Só que, nesse mesmo dia, havia uma festa na qual eu fui convidado muito antes. Só que eu falei com a minha esposa, eu senti o desejo de ir lá pregar. Então eu não vou ficar na festa. Eu te levo, vou pro culto, se der tempo eu volto. Ela, tá bom, eu fui. E aí, algumas pessoas, os jovens da minha igreja foram. Eu logo me surpreendi quando eu vi uma pessoa que é do mundo, que foi junto, eu até me assustei, porque eu nem tinha chamado. Aí ela foi e falou, eu vim para você pregando, eu já fiquei com aquela responsabilidade. Eu falei, Eita glórias! aí, eu já fiquei com aquela responsabilidade. Eu falei, Eita glórias! aí, eu falei, eu nem perguntei que horário começava, eu cheguei 7, não tinha ninguém. Deu 7h30, a pessoa da igreja chegou, não tinha ninguém. Aí o pastor me pediu ajuda para ligar o som que ele não sabia, eu falei, liguei. E aí o culto jovem, na igreja que eu vim, uma igreja muito grande, quando eu era bem mais novo, uma igreja que não estava, uma igreja muito grande, quando eu era bem mais novo, uma igreja que não estava. O culto jovem tinha 7 pessoas. Isso porque 5, contando comigo, foi da minha igreja. E eu olhei para aquela situação, comecei a lembrar do ministério de louvor, que cantava e eu me emocionava, que cantavam e as pessoas choravam, mas as pessoas não tiveram mudança de mente. Meu Deus. Porque vou dizer 99,9 para dizer que salvou alguém do ministério de louvor, infelizmente não está mais em Cristo Jesus. Meu Deus. Aí você olha, você fala, mas eu vim, eu senti a presença. Lotava. A graça de Deus estava aqui, a gente ia dizer. Sabe o que Deus falou comigo? A graça que não te liberta, ela não te salva. Meu Deus. O dom que não te liberta, ele não te salva. Jesus. Eu falei, Senhor, que negócio é esse? Não adianta eu cantar. Não adianta eu pregar, porque isso é dom. É. Se eu não tiver uma mente renovada. Porque o que vai adiantar é eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação. Aleluia! O que vai adiantar é usar o dom para emocionar alguém e esse dom não ser capaz de mudar a minha vida. Falei, Senhor, que tristeza ver este lugar vazio. Aí eu começando a lembrar das missionárias cheias de Deus hoje em dia no mundo, Meu Deus. andando com roupas inadequadas, fazendo coisas inadequadas, mas era usada por Deus. Que você vai fazer as coisas como você quer, não. No começo, quando eu passei a pregar, eu acho que você vai fazer as coisas como você quer, não. No começo, quando eu passei a pregar, eu achava que eu podia pregar o que eu queria. Vou te dar uma mensagem e vou pregar. Aleluia! Vou pregar o que eu quero falar. É verdade. Chegava na hora, o Senhor mudava. Só que eu falava com as pessoas para elas ficarem atentas, porque tem gente que utiliza isso para benefício próprio. Ah, Deus vai me dar uma palavra na hora, mas não quer dizer que você não tem que estudar. Eu falo, Deus vai dizer isso para benefício próprio. Ah, Deus vai me dar uma palavra na hora, mas não quer dizer que você não tem que estudar. Eu falo, Deus pode mudar a mensagem, mas eu já li aquela mensagem, eu vou estudar aquela mensagem. Eu não vou abrir minha Bíblia e ficar falando abobrinha para a igreja. Então, tem gente que fala assim, não, mas aí Deus já na hora. Tá bom? Ele muda na hora. Ele muda aquilo que você queria falar e te dá outra coisa. Mas como você vai falando que você não conhece? Meu Deus, é verdade.
Então o Senhor começou a me mostrar que era como Ele queria. E teve uma vez que eu chorei questionando para o Senhor no culto, o Senhor falando, não é essa. Mas Senhor, essa palavra eu estudei tanto. Essa palavra, meu Senhor, eu imaginando para a igreja vai ser tomada de glória com essa palavra. Aí a partir daquele dia minha vida foi mudada. Aleluia. Eu corri para o banheiro, chorei. Chorei. O Senhor é esse. Olha misericórdia. Não quero, eu pensando, não é essa a mensagem. Porque eu falo, o Senhor ele não tira a racionalidade de ninguém. Eu falei, de acordo com o culto, não é essa a mensagem. Mas o Senhor falando Naquele dia, até minha esposa falou, foi a melhor pregação da minha vida. Aleluia, Deus. Aí, você fala assim, a igreja foi tomada de glória? Foi, com a mensagem que Deus mandou. Mas o principal foi a minha mente. Aleluia. Quando eu me dei conta, eu comecei a entender que a pregação era totalmente para mim. Eu comecei a entender que o Senhor estava totalmente me tratando. Glória e através a Deus. disso, estava tratando da igreja. Glória a Deus, Aí eu aleluia. passei a entender que não adianta eu falar de uma verdade que eu não vivencio. Não adianta eu pregar para a igreja ter glória se aquela palavra não condiz com a minha vida. Eu falei, quem tem que ser primeiro mudado pela palavra que está pregando é o pregador. Olha, o pregador. Porque a gente fala assim, se fulano estivesse aqui, estaria ouvindo essa mensagem. Eu estou aqui, eu estou ouvindo o que eu estou falando. Glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui, eu estou entendendo que a fonte de Deus está me Glória a Deus. Eu estou aqui, eu estou entendendo que Deus está tratando de pessoas aqui, mas Ele está tratando de mim nessa tarde. Eu estou entendendo nessa tarde que a presença dEle vale muito mais. A pregação não é sobre a glória que a igreja dá, é sobre a glória que desce do céu. Glória a Deus, aleluia. É sobre isso. Você pode cantar bem, você pode pregar bem, mas quem dá o efeito é Ele. Aleluia. Meu Quem Deus. dá o efeito é Ele. Glória a Deus. Não adianta. Não adianta. Eu achar que vou mexer contigo, se Ele falar que não vai acontecer, não vai acontecer. Não adianta eu falar, vou pregar aqui, eu vou fazer a igreja chorar. Eu vou falar, não. Não é sobre o que você quer, é sobre o que eu quero. Glória a Deus. O Senhor está nos chamando para uma mudança de vida. Aleluia. Mudança de atitude. Que venhamos produzir frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Sabe? Tem gente que precisa de você. A sua casa precisa de você. A sua família precisa de você. Tem pessoas adorando a deuses estranhos porque você ainda não apresentou o seu Deus para ela. Meu Deus. Verdade. É verdade. Tem gente que simplesmente não conhece. Estou falando por experiência própria. Glória a Como eu Deus. disse, eu ia para a igreja, mas o meu foco era nos louvores que eu achava bonito. Aí você me pergunta se eu lembro de alguma pregação daquela época. Não. Fique de pé. Palavra. Então a nossa geração foi acostumada a ser levada por louvores. A ser levada por aquele que, vamos dizer assim, incendeia a igreja. Nada de errado. Mas a chama que acende aqui dentro, ela tem que continuar acesa lá fora. Eu não posso ser profeta dentro da igreja. Eu não posso ser profeta só enquanto eu estou com o microfone. Eu não posso ser profeta apenas quando tem alguém me olhando. Não, eu tenho que ser profeta dentro da minha casa. Glória a Deus, aleluia. Aí, para fechar, lembra de João, né? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu.
João estava dizendo isso primeiramente aonde? No deserto. Aí João continua. Arrependei-vos e convertei-vos. João está dizendo isso aonde, Wallace? No Jordão. Aí agora, João está na casa do Todo-Poderoso Herodes. Fico imaginando, alguém pode até pensar assim, pastor, eu quero ver ele mandar se arrepender e converter agora. Eu quero ver ele apontar o dedo agora para o pecado e confrontar o pecado agora. Oh, Espírito Santo! Alguém pode estar até pensando assim, pastor, agora ele vai mudar a atitude. Agora ele vai cumprimentar Herodes como um homem digno da sua patente. Meu Deus! Mas dentro da casa de Herodes ele vai dizer também, ele vai apontar o pecado também. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Coisa linda! Glória a Deus. João ele foi profeta no deserto. João ele foi profeta no Jordão. E João foi profeta dentro do palácio. Eu peguei, Jesus! Ei, não importa o ambiente que você esteja, seja profeta. Aleluia! Glória a Não Deus. importa se você está perante aos grandes, seja profeta. Glória a Deus! Glória a Seja Deus. profeta Aleluia. na sua casa, você tem autoridade para isso. Aleluia! Seja profeta na sua rua, você tem autoridade de Deus para isso. Glória a Deus. Tem gente que por conveniência muda a palavra. Eu já fui em lugares, não posso pregar isso não, porque fulano está aí. É bem isso, Jesus. Aí eu falo, quem é mais errado? É o fulano que está no pecado ou quem chamou fulano sabendo que ele está no pecado e agora não pode mais falar isso porque ele está aqui, vai se sentir ofendidinho. Eu não sabia se eu ria ou se eu dava glória. Porque chegou alguém cheio de Deus e começou a apontar Meu Deus. através da palavra falando. Oh, meu Eu ria e Deus! dava glória junto, eu ria e dava glória junto. Aleluia! Eu falei, tem que ter mudança de vida. Porque as pessoas olham para o grande, pastor, e se intimidam. Olha para alguém grande, vai bater continência. Olha para alguém que é grande, eu não posso falar isso não, porque o fulano está aqui. Aí vem o pequeno, aponta o dedo, fala, manda tomar vergonha na cara. Desse jeito aí, Jesus! Eu falo isso porque eu fui chamado para pregar numa igreja muito bem financeiramente. E as pessoas não podiam nem falar com o presbítero, porque o cara tem muito dinheiro. Ele falando que precisava de uma resposta de Deus. Aí o pastor! E eu falava uma coisa, não é o que eu quero ouvir. Misericórdia, Jesus! Misericórdia! Eu estou vendo isso mesmo. Daqui a pouco, pastor, quando eu presbítero, você me permite dar uma palavra? Isso, meu Deus do céu. Eu não estou vendo isso não. E eu quieto estava, quieto eu fiquei. Ele me olhando de cima a baixo. Calado continuei. E ele não sabia que eu ia pregar. Só que eu não falei nada sobre isso, porque eu falo, não é sobre jogar em direto, não é sobre o que eu acho, é sobre o que Cristo faz. Glória a Deus, é Eu verdade. preguei a palavra que Deus mandou. A que Deus mandou pregar. Daqui a pouco o pastor, o presidente dele chegou no meu pastor e falou, vou levar para mim. Até o pastor falou, se ele o homem falou, mas quem disse que eu quero? Aleluia! O homem falou, eu falei, quem disse que eu vou? Desse jeito aí, Jesus! Eita glória! Não adianta. Eu falei, eu não vou me render àquilo que eu tento combater. Mandei até para o meu pastor. O pessoal entrou em contato comigo, até de gravadora, de assessoria, tal, isso e aquilo. Ei, mandou lá, tal, tudo no contato. Não quero. Teve um que falou, você é maluco. Sou eu, já estava lá há muito tempo.
Isso eu já tinha ido há muito tempo. Falei, eu tenho um compromisso local com a minha igreja. É. Falei, eu não vou viver voando por aí sem ter um lugar que eu possa chamar de casa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O culto da minha igreja é sexta e domingo. Quinta tem a tarde da bênção. Eita glória. Fala, você vai viver em outra igreja sexta-feira. Você não vai viver em outra igreja domingo. É verdade. Falei, vai abrir uma excepcional exceção que aconteceu uma vez que eu falei, pastor, o amigo vai embora para Portugal. E conta com a minha presença lá, que era numa sexta. Mas se o senhor disser que não, eu não vou. Pode ir. Coisa Eu linda. fui. Aleluia. Eu falo isso porque nós estamos vivendo em meio ao tempo que os covardes vão ficar batados. E o Senhor está chamando uma geração com ousadia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque a pessoa olha porque é grande. Ela olha para o grande. Sabe? Ela não quer trabalhar o pequeno. Uma certa vez, eu até usei essa metáfora do futebol para poder falar o nome da igreja. Até eu falei assim, gente, todo mundo quer um time de futebol com Cristiano Ronaldo. Todo mundo quer um time de futebol com Messi. Mas ninguém quer formar um Cristiano Ronaldo. Meu Deus. Ninguém quer formar um Messi. Por mais que alguns vão falar, não, vem já de berço. Mas sabe por quê? Porque preparar é doloroso. É muito fácil você olhar para um homem e para uma mulher de Deus e eu queria que estivesse lá comigo me ajudando. Mas às vezes o Senhor vai te mostrar um pequeno, vai falar assim, prepara que vai ser grande. Aleluia. Prepara que vai dar fruto. Glória a Deus. Prepara que vai ser profeta. Glória a Deus. Prepara que vai ser um grande anunciador da paz de Deus. Aleluia. Porque desde que o mundo é assim, as pessoas estão acostumadas a olhar porque é grande. É muito fácil, né? Você olhar hoje em dia para José e dizer assim, fácil você olhar para ele, lembrar da história e ver um governador. Difícil é você olhar para dentro de uma prisão, para dentro de uma cisterna e enxergar o governo dentro dele. Meu Deus. É muito fácil você olhar para Moisés e falar assim, nossa, líder, vai conduzir o povo de Israel. É fácil. O difícil é você olhar para dentro de um cesto e enxergar uma liderança. Então, Senhor, nessa noite, ó, nessa tarde, Ele está tratando de mim e de você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Agradecido é o teu nome, Deus. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado,
portas abertas para o Senhor. Porque o Senhor, nessa tarde, Ele tratou de mim, Ele tratou de você. Glória a Deus. Você tem que sair daqui transbordando da presença na qual você veio buscar nesse lugar. Você tem que sair daqui regozijante da presença que este lugar esteve tomada. Porque você entrou aqui e o Senhor falou no seu coração. Você chegou aqui nessa casa quando os joelhos estavam dobrados. O Senhor já estava falando contigo. Glória a Deus. Começou os louvores da harpa, o Senhor continuou falando maravilhosamente. Ouve a palavra devocional, o Senhor já iniciou tudo aquilo que Ele encerraria nessa noite. Glória a Deus. Abrindo os nossos corações para receber a sua palavra. Aconteceram as oportunidades de pessoas foram usadas por Deus para falar aquilo que o Senhor queria, para louvar aquilo na qual o Senhor mandou. Então nessa tarde você tem que sair daqui saltitante de alegria. Glória a Deus. Você tem que sair daqui agradecido ao Todo-Poderoso, porque a sua presença ela é real no nosso meio.